Vamos falar de saúde. Uma pesquisa desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Pediatria constatou que o isolamento social provocado pela pandemia favoreceu o ganho de peso nas crianças. Isso está ligado a fatores como ansiedade, além de mais tempo diante das telas e longe de atividades físicas e brincadeiras ao ar livre. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a doutora Marília Barbosa, que é endocrinopediatra. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Então, essa mesma pesquisa apontou que as crianças estão comendo mais e de forma errada. O que pode justificar isso, então, doutora? Então, o isolamento social, né, com a pandemia, ela levou com que as crianças ficassem mais em casa, e esse isolamento fez com que elas não tivessem tanto a prática do dia a dia. E com a falta dessa correria das escolas, do convívio com as outras crianças, a ansiedade tomou conta mais das crianças e isso acaba levando ela para buscando, né, outros caminhos, como uma alimentação mais desregrada, mais tempo durante as telas, videogame, televisão, computador. Então, isso contribuiu muito para o excesso de peso dessas crianças na pandemia. Certo, doutora. Em muitas famílias, inclusive na minha, a criança, quanto mais gordinha, mais saudável é, né? Esse é o pensamento, né, das pessoas da família. Eu quero saber quando os pais precisam acender um alerta que esse ganho de peso está ultrapassando ali o limite, quando que eles têm que começar a prestar mais atenção nessa questão, doutora? Realmente isso é muito comum, né? Os pais acharem que quanto mais cheinha, mais gordinha tiver, mais saudável ela está. E isso, de fato, é um erro muito importante que os pais precisam ficar bem atentos. Geralmente são nas consultas com os pediatras, né, de rotina que as crianças precisam fazer, é que nós observamos através de gráficos da Organização Mundial de Saúde que as crianças estão acima do peso. Geralmente são nessas consultas que, né, ao pesar, ao medir e projetando nesses gráficos que representa uma média com desvio padrão da população mundial das crianças para aquela faixa etária, que nós podemos perceber que elas estão realmente com excesso de peso. Muitas vezes, atualmente, até uma obesidade. A OMS estima que em 3 anos o número de crianças obesas no planeta chegue a 75 milhões. Aqui no Brasil a gente também tem uma estimativa tão preocupante, doutora? Tem. Nós temos. E assim, até mesmo em consultório, nós conseguimos perceber que a cada dia que passa as crianças estão mais obesas. E isso precisa, de fato, levar os pais a ficarem muito atentos agora, principalmente ao termo dessa pandemia, para conseguir reestruturar toda essa situação, sabe? Então, o Brasil realmente é o país que nós conseguimos perceber que aumentou muito esse caso da obesidade nas crianças. Quais os riscos da obesidade em crianças? Elas ficam sujeitas a doenças, assim como a gente também, a gente que já é adulto? Não. Algumas crianças, né, claro, porque nós temos dois tipos de obesidade: a obesidade primária, que está mais relacionada com um quadro de sedentarismo, a falta de atividade física, o erro na alimentação, e a obesidade secundária, que é mais relacionada com alguma doença, levando aquele quadro, né, de excesso de peso. Quando acontece da obesidade secundária, que tem algo que justifique, geralmente as complicações podem acontecer ainda na infância. Mas a maioria dos casos da obesidade, elas são de origem primária, que é por conta mesmo dessa falta de atividade física, dessa ansiedade. Essa ansiedade culmina com uma má alimentação, né? E acaba que isso, as consequências, elas vêm mais tarde mesmo, na fase adulta. E aí é quando a gente pode perceber, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, alterações ósseas. Então, isso realmente nós vamos perceber numa fase mais tardia. Então, agora é a hora realmente de levar essas crianças a buscar uma nova estrutura para que impeça delas chegarem lá na frente com essas complicações da obesidade. As consequências podem vir depois, então, né, doutora? Agora, conforme o tempo vai passando, a tendência é de que a criança emagreça ou quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para perder peso? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, ela vai crescer e aí ela emagrece. Isso é natural, mas é uma verdade? A criança que é obesa, quando ela cresce, ela tem mais facilidade para perder peso ou não? Acontece o contrário? Não, eu até retiro essa, né, essa instalação que tem na nossa cabeça de que vai crescendo e vai perdendo peso.
Isso não acontece. Quanto mais assim, né, o índice de massa corpórea que nós temos no corpo, ele vai aumentando. Então, quanto mais alto ele estiver, mais difícil é para a criança perder peso, sim. E quanto mais, né, a idade vai passando, também tem a questão da taxa do metabolismo no nosso corpo. Então, assim, tudo isso influencia. E quanto mais peso a criança tem, mais difícil é ela estruturar mesmo, assim, animar com a prática de atividade física, começar um novo hábito alimentar. Então, assim, já viu que está preocupante, já inicia de imediato mesmo. Uhum. E como que deve ser a abordagem dos pais? Eu imagino que chegar na criança e dizer que ela precisa emagrecer, deixar essa responsabilidade para ela seja um erro. Como os pais ou responsáveis devem lidar com isso? O exemplo a gente sabe que é determinante, né? Mas como colocar na cabeça da criança essa consciência? Então, a primeira coisa são os pais entenderem que eles são responsáveis pela criança. É apenas uma criança. Então, assim, tudo tem que partir deles, né? Então, diante deles terem essa consciência, eles precisam mesmo se voltarem para a mudança dentro deles. A mudança precisa partir deles. Não adianta eles querendo que a criança coma de forma saudável se eles não se alimentam assim. Não adianta eles querendo que a criança pratique uma atividade física se eles também não se movimentam. Então, é importante que eles já deem o exemplo dentro de casa e não espere da criança. Eles precisam ser o exemplo dela, porque elas vão ver aquilo, tratar aquilo de forma natural, né? E mudar assim, a estrutura dela como um todo, da família, sabe? E o tratamento profissional é indicado em que situações, doutor? O tratamento, né, medicamentoso é muito raro na infância. A gente geralmente não tentamos de aspectos de outras formas, como a perda de peso, né, a prática de atividade física, uma melhora da qualidade da alimentação. São casos bem isolados em que a gente entra com medicamento na infância. Certo. E de que maneira a gente pode introduzir alimentos mais saudáveis à rotina das crianças? São dúvidas que chegam para a gente aqui pelas nossas redes sociais. Acho que todos os pais já se depararam com situações em que não conseguem introduzir determinados tipos de alimentos à rotina das crianças. Como que isso deve ser feito dentro de casa? O primeiro passo é assim, os pais, né, começarem a ter dentro de casa as coisas saudáveis e ir deixando de lado os industrializados, os açúcares. Isso tudo faz com que as crianças, não tendo em casa, elas não vão buscar aquilo, elas vão buscar o que tem. Então, assim, acrescentando também de pouquinho em pouquinho naquela estrutura, os alimentos saudáveis. Na mesa, uma mesa farta em vegetais, em verduras, em legumes, acrescentar uma fruta, né, durante o dia, mandar para a criança na escola os alimentos saudáveis. Então, assim, as outras vão até servir como exemplo daquela família. Então, assim, é através de uma reestruturação mesmo que elas vão poder seguir uma vida mais estabelecida saudavelmente, vamos dizer assim. Tá ótimo, doutora Marília Barbosa, endocrinopediatra. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, viu? Foi ótimo falar com a senhora. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.